Olá, tudo bom? Eu sou morador de rua, vou começar um vídeo agora. Tô aqui do lado da minha barraca. Tentar mostrar minha barraca aqui, onde eu moro. Hoje tem que estar um pouquinho melhor, então vai dar para fazer um vídeo mais tranquilo. Vou virar a câmera aqui. Mostrar meus cachorrinhos aqui. Não sei se deu para pegar. Mostrar mais uma vez. Tentar mostrar a parte de dentro para mostrar para vocês. Só que lá dentro tá mais escuro. Acho que não vai dar para ver dentro da barraca. Mas eu vou fazer o vídeo aqui do lado de fora. Vou falar algumas coisas aqui, porque aqui não é um lugar apropriado para fazer um vídeo sobre a religião, né? Mas eu tô aqui com a minha Bíblia aqui em mãos e tô também com o meu caderno. Eu comecei a olhar o caderno, mas eu nem entrei nas páginas para ver o que eu vou falar, porque eu cheguei agora, estou muito cansado. Demorei em torno de 3, 4 horas para ir num lugar e voltar só para carregar o celular, para mim estar podendo fazer esse vídeo. E carreguei um pouco de peso nas costas, porque tem uns livros que eu levo junto comigo para ninguém roubar. Os livros que a gente vai usar para estudar a parte de alimentação natural do canal, né? Para poder passar todas as informações necessárias para poder aprender a se alimentar melhor, né? A poder produzir um alimento de altíssima qualidade nutricional, né? Para poder passar para os membros do canal, as pessoas pobres, que não são privilegiadas, que não têm condição de comprar alimentos adequados igual os ricos compram, né? Porque há uma diferença social muito grande, né? Entre o pobre e o rico, né? E o rico, ele não dá a importância devida, né? Que tem que ser dada para o pobre, né? Por várias razões, vários motivos, né? Daí eu botei algumas questões aqui que seriam... esse assunto seria encaixado na questão política, religiosa, econômica, social, educacional, familiar e etc, né? Essas são questões, né, que a gente tem que levar muito em consideração, porque faz parte da vida de cada um, né, de cada ser humano que Deus criou, né?
E a gente... Ai, os cachorros estão me atrapalhando aqui, que eles ficam brincando e eles batem, faz maior confusão, né? E atrapalha um pouco o pensamento, né? E eu não estou me sentindo muito bem porque eu sou muito diabético, né? Mas a gente tem que fazer o vídeo para poder colocar no canal, né? Então, continuando, né? Somente a religião não é suficiente para corrigir e transformar a moral, o caráter e a ética do homem. Por quê? Porque na palavra de Deus só tem uma passagem ou duas, na verdade são duas, né? Que fala sobre religião, né? Pode ser que tenha mais, mas até agora eu só consegui achar duas passagens que nós vamos ler agora as passagens, né? Para poder analisar, né? Essa questão, né? Da diferença social, né? E principalmente da religiosidade. O que significa a religiosidade dentro da Bíblia cristã, né? Porque, pelo que eu entendi, não tem nada a ver com o que a gente pensa, né? Com que o povo de Deus, né? Eu acredito que o povo de Deus seja... Nossa, tá uma confusão aqui que tá... Eu tô até com medo aqui de entrar nessa confusão aqui. E pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento, porque esses cachorros aqui, eles são muito inconstantes, né? Daí, voltando ao assunto, né? Há uma diferença muito grande, né? De contraste social, né? E o pobre, ele acaba sendo sempre prejudicado, né? Porque ele acaba sendo mão de obra barata para o rico, né? Tem todas essas circunstâncias, né? Mas vamos analisar o versículo que fala a respeito da religião. São dois únicos versículos da Bíblia que fala sobre a palavra religião, que está no livro de Tiago. Livro de Tiago que eu vou abrir agora, que está aqui no finalzinho dos evangelhos aqui. E vamos analisar aqui. Estou passando por Coríntios, Efésios, Filemão, Hebreus. Vamos ver se está antes ou depois. Colossenses, acho que está depois aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, Tiago, achei. Epístola Universal de Tiago. Antes de começar a ler esses dois versículos, eu quero também deixar uma impressão que eu tive, que logo no capítulo 1, no primeiro versículo, Tiago escreve assim: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então, quando eu li esse primeiro versículo, eu percebi que ele estava falando assim diretamente para as 12 tribos de Israel. Ele não estava assim também colocando a questão dos gentios. Apesar que eu tenho aqui uns documentos aqui, que são estudos bíblicos na área de teologia que eu ganhei, e eu estava dando uma olhada e para ver quando que Tiago escreveu, né, essa epístola universal, né? E eu vi que o professor de teologia, ele colocou que foi aproximadamente na época dos anos 40, 50, depois da morte de Cristo, né? Então foi no primeiro século depois da morte de Cristo que o apóstolo Tiago escreveu essas passagens aqui, né? Então é muito importante esse dado aqui,
porque quando a gente for analisar o livro de Tiago inteiro, a gente vai perceber que ele está assim conduzindo esse evangelho mais pensando nas 12 tribos de Israel e deixando os gentios, não que de lado, mas assim, a impressão que dá é que ele está pensando nas 12 tribos, mas também serve para nós, os gentios, né? Que somos os cristãos, né? Aliás, para o gentio sair do mundo, né? Que ele tem que se transformar em cristão, né? O cristão ele nunca pode ser gentio, nem judeu, nem israelita. Hoje está havendo muita confusão, né? Eu ganhei celular aqui e comecei a entrar na internet, né? Ele tem acesso, né? Para navegar na internet, né? E os meus cachorros não estão dando trégua aqui, né? E daí eu percebi, já entrando em alguns canais do YouTube, assim, vendo alguns vídeos, né, de comunidades de religiões diferentes, né, principalmente da comunidade judaica. Tem assim, por exemplo, Bolota, espera um pouquinho, depois a gente brinca, assim, a comunidade judaica, assim, porque existe dois judaísmos, né? Assim, pode ser que existam mais, né? Mas pelo que eu assim percebo, assim, né? Que eu vejo, que eu tenho em mente, assim, é que existe aquele judaísmo ortodoxo que não aceita Jesus como filho de Deus, né? Eles ainda estão vivendo no Antigo Testamento, né? No caso, eles não aceitam, né? Na minha opinião, eles são anticristos, né? E tem o judaísmo messiânico, né? Que mistura a tradição, os costumes do povo judeu, israelita, com os costumes e as tradições dos cristãos agora, que somos nós, né? Isso também eu acho errado, né? Porque em várias passagens da Bíblia está citando que, aliás, inclusive isso é um ponto muito forte, é um ponto, eu acredito que seja o ponto mais importante que a gente tem que estudar aqui no canal Evangelho dos Pobres, porque Deus mandou o apóstolo Paulo pregar para os gentios, porque o apóstolo Pedro, como ele era muito judaizado, ele já estava abandonando o cristianismo assim verdadeiro, ele já estava querendo fazer uma mistura, ele, o apóstolo Tiago, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, Cefas. O apóstolo Pedro na Bíblia ele tem vários nomes, né? Alguns nomes assim, Cefas. Agora o outro nome dele eu esqueci, né? Me perdoa, né? Depois se eu lembrar. Mas daí quando a gente for fazer outros vídeos assim, a memória vai melhorando, né? E, então eu penso nesse sentido, né? O apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, o apóstolo João. Eu não sei qual João que é, porque tem mais de um João na Bíblia, né? Então, eu nem vou entrar muito nesse assunto agora, porque eu vou ler, já vou direto ao versículo que a gente que vai analisar aqui rapidamente, né? E meus cachorros aqui é impressionante, viu? Tem que ter uma paciência de Jó, né? Para poder... não por causa deles, né? É porque assim, né? A gente não consegue se concentrar, né? A gente fica pensando o dia inteiro no que vai falar, a gente fica assim meditando, eu me desligo do mundo. Daí para quando chegar nessa hora, a gente tem que ter paz, tranquilidade para poder assim fluir, né? Daí fica uma coisa assim muito muito bloqueado assim, vira uma barreira, né? Uma barreira mental, né? Mas agora que eles deram uma trégua, eu vou aproveitar aqui o embalo e vou ler o primeiro capítulo de Tiago, versículo 26 e o 27. Vamos começar, que são os dois versículos que
que utiliza a palavra religião. Os dois únicos versículos da Bíblia, assim, pode ser que tenha mais, mas pelo que eu estou sabendo, que está escrita a palavra religião. Vamos lá, versículo 26. Se alguém entre vós, ele voltou de novo, né? Cuida, ó lá, ó. Mas é assim mesmo, né? A gente tem que ter bom ânimo, né? Tem que ter paciência, né? Tem que ser alegre, né? Porque aqui no canal Evangelho dos Pobres, não é igual assim os outros canais, né? Que são mais perfeccionistas, que tem assim uma mentalidade diferente, né? Porque o pobre, ele é assim mesmo, né? Como ele é muito discriminado, né? Então, existe muito preconceito, né? Então, a gente tem que viver desse jeito mesmo, né? A gente vive a gente vive na circunstância que Deus exige da gente, né? Pode ser tanto boa como ruim, como Paulo sempre pregava, né? Mas aqui está escrito, se alguém entre vós cuida ser religioso, ele usa a primeira palavra religioso. Então estamos falando de pessoas que querem ser religiosas. Eu não sei se vai dar tempo de falar tudo, né? Mas assim, por exemplo, só existe uma religião, né? Que é a religião cristã. As outras religiões, elas não são oficiais, né? Elas não foram, assim, na minha opinião, elas não foram ligadas ao reino dos céus, né? Porque Jesus deu a chave do céu para Pedro, né? Então tudo que ligares aqui na terra, ligareis no céu, e tudo que ligareis no céu será ligado na terra, né? Tem a passagem, mas eu não vou citar ela agora porque eu não estou preparado para isso, né? Eu vim com esse desejo de falar desses dois versículos aqui de primeiro do capítulo 1 de Tiago, versículo 26 e 27, se eu conseguir, né? Falar, né? Daí está escrito assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, outro órgão do corpo, porque a questão do corpo ela é muito importante, né, no estudo bíblico, né? Que faz parte da construção de Deus, né? A religião, agora entra, né, a palavra. Prestem atenção. A religião desse é vã. Vamos ler de novo. Versículo 26. Do capítulo 1 do livro de Tiago. Você viu? Até eu fico acelerado. Agora eles deram uma tranquilidade, uma calmaria, mas eu não consigo entrar nesse clima agora, porque eu estava exaltado. Vamos ver agora. Se alguém entre vós cuida ser religioso, vamos começar. Vamos começar de novo, direito. Eu estou tentando me acalmar. Eu fico muito nervoso por causa da situação, né, que a gente vive, né? Isso é o reflexo do pobre, né, que mora na rua, que não tem condição, né? 4 anos morando na rua, né? Imagine quanta coisa que eu tive que passar, né, na vida, né? Mas eu tô aqui, né? Falando da palavra de Deus, né? Mostrando a realidade. Aqui é real. Aqui não é ficção, imaginário. Aqui eu vou passar tudo que aconteceu comigo, porque eu não posso ficar falando de outras pessoas, porque eu não sei o que aconteceu com as outras pessoas. Só Deus e Jesus sabem. Porque só Deus e Jesus que eu tenho o poder de sondar a mente e o coração das pessoas. E essa não é minha função. Eu acredito que eu sou sacerdote cristão. A minha função são várias funções.
E também é uma coisa que mais para frente, nos outros vídeos, nós vamos analisar essas questões também de hierarquias, de categorias e que a gente tem que também aprender para poder saber em qual situação dentro da organização cristã a gente se encontra, né? Então vamos lá. Se alguém, pode ser qualquer pessoa, porque, por exemplo, assim, quando eu estou lendo a Bíblia, eu penso em várias coisas, né? Como o livro de Tiago é um livro que ele foi escrito somente para o povo que está dentro da igreja cristã, porque todos os apóstolos eles eram cristãos, mas como de nascença eles eram judeus, israelitas, eles eram de uma outra nação, de um outro povo. Então Deus usou Jesus usou 12 apóstolos que não eram, que eram da descendência de Abraão, para poder pregar o cristianismo no mundo inteiro. Então ele usou pessoas de outras etnias para poder pregar o cristianismo, que não tem etnia, não tem vínculo com nenhuma nação. Não sei se é nação, né? Não tem assim um vínculo, uma ligação com outros povos, né? Eu me perdi um pouco porque eu fico prestando atenção aqui, né? No que está acontecendo em volta, né? Isso daí atrapalha muito. Por isso que, assim, eu tô para sair, né? Dessa situação que eu tô aqui agora, né? Porque eu fui interditado pelo juiz, né? Por causa do meu problema de cabeça. Então agora eu vou morar numa casa, né? Então as minhas curadoras, elas estão vendo isso para mim, né? Elas estão me ajudando, né? Só que tá difícil, né? Assim, né? É difícil não, né? Porque assim, agora que eu tô tendo... Agora chegou minha cachorrinha aqui, ó. Ela quer participar, né? Ela quer... eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou batizar ela aqui agora. Ela vai ser minha conselheira agora. Ela vai ser minha conselheira. Tudo que eu precisar, assim, que eu não souber, tiver que discutir, eu vou perguntar para ela. Daí nós vamos ver se ela pode responder tudo que é conivente com a palavra de Deus. Vamos ver se ela tem mais espírito do que muitas pessoas que tem por aí. Agora vamos ver se dá certo aqui, para mim não ficar se perdendo. Se alguém entre vós cuida ser religioso, nessa parte, o apóstolo Tiago, ele está querendo dizer que dentro da igreja e talvez fora da igreja, sempre as pessoas elas querem ser religiosas e não refreia a sua língua, porque hoje em dia muita gente tem a língua solta, né? Tem a língua solta dentro da igreja, né? Dentro da igreja, que todo mundo fala bastante, né? Mas aqui ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer até que a gente, todo mundo, desde ali do bispo até o obreiro da igreja, tem que ter assim um refrigério, da língua, assim, sabe? Tem que ter um refrigério. Ele até está botando um breque aqui na língua de todo mundo, pelo que eu estou entendendo aqui na passagem. Vamos ler de novo, ó. Se alguém entre vós cuida ser religioso, ele já está apontando para várias categorias dentro da igreja, né? E não refreia a sua língua, olha só, hein?
Todo mundo gosta de ficar falando, que nem aqui eu tô falando bastante aqui, coisa e tal. Mas aqui no contexto, ei, Pantera, aqui no contexto tá escrito, ele tá dando assim uma lição aqui pra gente maneirar no que a gente fala, né? Nas palavras, né? Antes, engana o seu coração. Por que que acontece isso? Porque a pessoa, ela fica vangloriada. É que nem a questão que eu falei no outro vídeo passado, que não adianta fazer obra de caridade, porque quando a pessoa faz obra de caridade, ela está se vangloriando. Deus não gosta disso, porque quem faz a obra é Deus, só Deus que tem poder para fazer a obra. A gente não tem poder para isso. O Espírito Santo, ele é poderoso, mas o Espírito Santo, ele amortece os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas angústias. Ele é um consolador. E o Espírito Santo também talvez possa ajudar nessa questão de fazer obras. Mas só que a função do Espírito que desceu depois da morte de Jesus no Pentecoste, porque no Pentecoste, ele descer no Pentecoste, seria uma função mais, assim, eu analiso como se fosse sacerdotal, né? Mas existem várias funções, né? Depois um dia eu vou explicar por que eu analiso sacerdotal, né? Porque no meu caso eu me enquadrei nessa categoria, né? Continuando aqui, antes engana o seu coração. A própria pessoa está enganando o coração dela, achando que falando muito, que nem eu estou falando agora, ela está sendo religiosa. Daí, completando agora o versículo, a religião desse é vã. A religião desse é vã, é inútil. É inútil a religião dele. Olha só, hein? O apóstolo Tiago falando uma revelação surpreendente que eu nem estava lembrando disso, porque eu estou lendo agora e daí tá vindo as ideias na minha cabeça, né? Os pensamentos, porque a gente esquece tudo, né? A gente lê e depois apaga tudo da mente, né? Aconteceu isso depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele morreu, alguns discípulos estavam caminhando assim, né, na estrada, e ele apareceu. Só que os discípulos nem perceberam que era ele. Nem imaginaram, porque eles tinham esquecido o que tinha acontecido, por exemplo, há 3 dias atrás, que foi a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ih, chegou outro cachorro aqui. Esse aqui é complicado. Ó. Agora... Ó, aí, ó. Agora eu acho que o vídeo... Acho que vai ter que ser encerrado por aqui, porque... Agora, ó, olha só, ó. Ó. Então, vamos ver, né? Então, esses 2 apóstolos, eles não perceberam que era o Senhor Jesus. Daí eles convidaram o Senhor Jesus para comer, para lanchar na casa deles. E o Senhor Jesus foi. Daí quando chegou lá, o Senhor Jesus, ele parece que ele levantou o pão, repartiu o pão. Na hora que o Senhor Jesus repartiu o pão, que eles viram que era o Senhor Jesus. Daí depois o Senhor Jesus desapareceu de repente. Está escrito no final dos evangelhos. Acho que principalmente de Marcos e de Lucas está escrito. De Lucas, que eu gosto assim, não é que eu gosto assim, né? Que Lucas assim para mim parece que ele escreveu para os pobres, né? O evangelho dele parece que ele escreveu para os pobres, porque não é possível. Cada capítulo que você pega só tá falando bem dos pobres. Aí, né? Mas aí continuando aqui, tá vendo? Ó? A religião desse é vã, é inútil. Não importa a sua religião cristã, porque as outras religiões eu nem considero como religião de Deus, nem de Jesus. Porque a única religião de Deus e Jesus
Ó lá, ó. Ó lá. Ó lá a arte lá, ó. Agora eles chegam perto, fica olhando pra mim, fica vendo se eu vou ficar bravo. Ó lá, ó. Daí dá a disfarçada, daí começa de novo, ó. Depois eu tenho que catar toda a sujeira, tudo o saco, porque eles fazem a bagunça, daí eu sou obrigado a catar, né? Ó lá, ó.